Muito bem. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Conseguem ver o PDF? Correto. Sim. Certo, certo. Então, o que é que nós estamos considerando? Nós passamos pelas 4 ideias básicas, pelas 3 proposições fundamentais, pelos 6 números numerados, pelos 6 itens numerados. Aí chegamos nos 5 fatos comprovados. Aqui nos 5 fatos comprovados, chegou uma das passagens mais lindas de A Doutrina Secreta. Nela, fica claro que a doutrina secreta não prega ateísmo. E o que ela revela é que nós realmente somos nástica. Nós só nos recusamos a conceder culto aos ídolos. Nós os respeitamos no que eles representam, mas não lhes rendemos culto. Aí nós vimos esse ponto aqui, o qual eu faço questão de reler. Diz o ponto. Os Dianchohans são duais em suas constituições, estando compostos de A. Energia bruta e racional inerente à matéria. E. B. A alma inteligente ou consciência cósmica que direciona e guia aquela energia. Dhyan vem de uma raiz sânscrita que significa mente, pensante, pensamento divino. Aqueles que já têm pensamento divino. Chohan significa chefes ou líderes. Dianchohans são seres que, invisíveis aos nossos olhos, mantêm o equilíbrio do universo manifestado, deste pequeno sistema solar aonde estamos, gerenciam e supervisionam a evolução da Terra, das formas de vida e do homem e de sua consciência. Certo? Alguns chamam-os de Anchorrães, devido às representações antropomórficas nas diversas religiões, lá no Oriente de Devas, que significa brilhantes, e por aqui no Ocidente de arcanjos e de anjos. De qualquer maneira, são hierarquias inteligentes que participam na geração de tudo aquilo que existe no cosmos. E o que é o pensamento dos Dianchohans refletindo a ideação da mente universal? Isto resulta numa série perpétua de manifestações físicas e de efeitos morais na Terra durante os períodos dos Manvantaras, sendo tudo isso subserviente ao karma. Então, prestar atenção. Vamos pegar a palavra karma. Vamos pegar a palavra karma e ampliar bastante o seu sentido, para além do que algumas pessoas acreditam. Muitas pessoas pensam que karma é uma coisa ruim,
que vem até nós por conta de uma vida passada. Não. Karma significa apenas ação. E karma não é uma coisa só nossa, homem. Começa conosco, homem, porque homem, manas, o homem encarnado, ele é o ser aqui no planeta, constituído de duas partes, veículos físicos e uma porção espiritual consciente, autoconsciente, capaz de decisões que criam e destroem e são co-criadores no universo. Todas as inteligências que têm este atributo de ter consciência, autoconsciência e capacidade de criar no universo em evolução estão submetidos a uma grande lei, L maiúsculo, E maiúsculo, I maiúsculo. Os Mahatmas sempre chamam de a grande lei. E essa grande lei, na língua sânscrita, quer dizer karma. E o significado é simplesmente ação. A ideia da reação está implícita na ação. Porque no universo, sempre que você se movimenta, você gera energias. E essas energias, elas tendem a modificar o todo. Nada está separado no universo. Todos nós estamos interconectados. E o karma, a grande lei, é uma lei universal de ajustes aplicáveis aos homens, aos Dhyan-Chohans, aos Dhyani-Budas, aos logos planetários, aos logos solares, aos logos galácticos, ad infinitum. Nenhum ser no universo está totalmente livre para fazer tudo aquilo que liberdade significa agir conforme esta grande lei de evolução. Tá bom? Então, teosofia, ela amplia o conceito de karma muito. Madame Blavatsky, naquele volume 2 da editora Pensamento, no antepenúltimo capítulo, tem um artigo dela sobre karma. Leiam-no. O volume 2 da editora Pensamento tem cor rosa e tem por título O Simbolismo Universal. Lá na última sessão, penúltimo capítulo da obra, capítulo sobre karma. Uma vez perguntada sobre qual seria o assunto mais complexo de compreender na filosofia esotérica, Madame Blavatsky disse que, na opinião dela, era justamente esse: karma. Tá bom? Então, ele é muito amplo, ele é uma lei, e como uma lei universal, ele não é nem bom, nem ruim. As energias universais não são nem boas, nem ruins.
sabe quem é que começou a dar essa polaridade às coisas? Nós, a partir do momento que ganhamos o princípio mente. Certo? Então, nós começamos a conceituar as experiências que nos dão prazer, de bem e bom, e as que nos causam desprazer, de mal ou ruim. Na doutrina secreta e nas cartas dos Mahatmas, esta questão do mal é explicada. Quem possui o volume 2 das cartas dos Mahatmas em ordem cronológica, cartas dos Mahatmas para Alfred Percy Sinnett, em ordem cronológica, editora Teosófica, 2001 em diante. Volume 2, carta de número 88, a famosa carta sobre Deus. Nesta carta, o mestre Kuthumi esclarece e expande este conceito de Deus que nós temos debatido nas últimas 3 aulas e, depois de explicar esse conceito de Deus, ele explica a questão do mal de uma maneira magistral. Tá bom? Quem possuir, depois, dê uma olhadinha. Tá bom? E em benefício do grupo, eu vou procurar lembrar, digitalizar e colocar no... Tá bom? Tá certo? Carta 88. Então, tudo isso foi a propósito do karma e a propósito dos Dhyan Chohans. As potencialidades, inteligências criativas, podem chamar de deuses, se assim quiserem. E agora vocês têm o seguinte para pensar: eles também geram karma. E também são responsáveis. Então, qualquer pessoa que pregue liberdade absoluta e irrestrita está equivocada. Porque o universo ele é composto de leis perfeitas. A obediência a essas leis gera bem-aventurança e felicidade. O sofrimento, muitas vezes, vem da desobediência a essas leis, quer consciente ou inconsciente. Por quê? Porque as leis universais estão aí. Quer reconheçamos, quer não, elas existem. Por exemplo, é como os raios cósmicos. Você já viu um raio cósmico? Mas a Terra é bombardeada por raio cósmico direto. Você já viu os raios ultravioleta? O VA e o VB? Viu não, né? Pois fica no sol depois, a partir das 10 da manhã, bastante, tu vai ver o que é que acontece na tua pele. As leis universais estão aí, viu, gente? Uma das coisas que a teosofia faz de bom para nós, que a doutrina secreta nos ajuda, é revelar essas leis universais para que a gente possa, na medida do possível, refletir sobre elas e começar a aplicá-las na nossa vida. Só conhecê-las não ajuda nada. É igual você estar com dor de cabeça e ficar olhando para o comprimido analgésico e nunca tomar. É necessário conhecê-las
e fazer algum esforço para aplicá-las na nossa vida, ok? Ai, 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 ai. Karma, tá bom? Ampliou o conceito, Carta 88 dos Mestres, artigo lá no volume 2 de Madame Blavatsky, e vão se acostumando, porque a minha pisadinha é assim, a bibliografia vai crescendo, 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 e vocês vão ter que estudar, estudar, estudar. Sabe por quê? Porque, gente, a gente só amplia a consciência a partir de informações confiáveis. A teosofia, ela tem informação confiável porque ela não é dogmática. Ela convida você a experimentar tudo o que ela ensina. Faz 20 anos que eu tenho feito isso, tenho tentado fazer isso. Eu digo a vocês, minha vida é uma coisa antes e outra melhor depois disso. Elisa. Eu não sei onde levanta a mão, aqui daí estou eu botando a mão. Só me tira uma dúvida aqui. Tu comentaste antes do livro da Blavatsky, o capítulo sobre karma. Qual é o livro mesmo, A Doutrina Secreta? Não, acho que era Volume 2 da Doutrina Secreta. O volume 1 não tá. é azul? O volume 2 é cor-de-rosa. O título do volume 2 é Simbolismo Universal. O capítulo sobre karma está lá no finalzinho, é um antepenúltimo capítulo. Tá bom? Sim, eu ouvi o capítulo, mas eu não consegui pegar o nome do livro, agora eu me perdi aqui, era isso, então. Obrigada. Pronto. Como este processo não é sempre perfeito, e posto que, por muitas que sejam as provas da existência de uma inteligência diretora por trás do véu, nem por isso deixa de haver falhas e lacunas. E mesmo resulta muitas vezes em fracassos evidentes. Assim tem a hoste coletiva, os demiurgos, na linguagem da Bíblia, Elohim. Assim, nem a hoste coletiva, demiurgos ou Elohim, nem qualquer de um dos poderes atuantes, individualmente considerados, cabe o culto ou a honras divinos. Aí, veja bem, o pessoal pegou a cabala no hebraico antigo e foi logo traduzindo Elohim por Deus. E quando achou Elohim e Jeová, aí é que se danou mesmo. O nome de Elohim é mais Jeová. Aí quando achou Jeová, Sesbaó, aí quando foi descobrindo os nomes, aí eles foram divinizando tudo. E antropomorfizando, que é mais, portanto, características iguais às nossas, e admitindo e atribuindo perfeição absoluta. Vocês entenderam o que a doutrina secreta disse aqui sobre esses seres? Eles cometem erros também. Perfeição relativa. É por isso que o processo de evolução manvantárico, ele é calculado. E um manvantara, em média, dura 4.320 milhões de anos. Um pralaya vai durar a mesma coisa. São bilhões e bilhões de anos para que surja o universo. E nós estamos em algum ponto de um manvantara.
Então, nós somos muito mais antigos do que supõe a ciência. A Terra é muito mais velha do que supõe a ciência. E as cronologias científicas e as medições de carbono 14 têm todas que ser revistas. Isso Madame Blavatsky comenta aqui em A Doutrina Secreta, no volume 3, o verde, e em Isis Sem Véu, no volume 2, que fala de ciência. Tá bom? É tudo muito... Gente, deixa eu perguntar para vocês. A gente pode calcular eternidade usando isso aqui? Eternidade. Então, para que serve isso aqui? Para medir alguns pequenos ciclos da Terra em torno do Sol que regem a vida das encarnações. Então, isso aqui só serve para causar ansiedade nas nossas personalidades. O que está dentro de nós é eterno e isso aqui não serve para nada. Quando a gente sai do corpo, gente, a coisa mais irrelevante que se possa imaginar é aquilo que nós concebemos como tempo cronológico, esse do relógio. Então, não se assustem com as cifras e com os períodos bilionésimos e trilionésimos de tempo que a doutrina secreta revela. A doutrina secreta ela fala da eternidade, das eternidades. E eternidade é isso mesmo, são quantidades de tempo imensuráveis. Certo? Então, nossa mentezinha concreta aqui, ela é obrigada a ser empurrada para os limites da mente abstrata. Por isso que a doutrina secreta ela foi escrita a fim de estimular a nossa mente concreta a empurrar um pouquinho os seus limites e tocar no princípio búdico, onde funciona a mente abstrata. Tá bom? Então, a gente começa, gente, ó, a ter um vislumbre da ideia de eternidade. Meditem sobre isso. Por quê? Porque isso é um antídoto excelente para a ansiedade que a gente sente, de querer tudo para ontem, e a ansiedade é patológica. Tá bom? Não é mas, por outro lado, não é desculpa para preguiça e para indolência, não, viu? Olha, caminho do meio, como disse o senhor Buda. Tá bom? A gente precisa ser ativo, proativo e tudo. Mas a gente não deve ficar ansioso com o tic-tac do relógio, nem querendo saber quando é que finalmente a gente vai atingir a perfeição, a raça humana, nem ficar tentando, cada um de nós, mudar o mundo, porque não vamos conseguir. Só tem uma coisa que nós podemos, com muito esforço, mudar. E não é fácil, a nós mesmos. E a gente tem a obrigação de tentar começar a fazer isso, ajustando nossa vida às leis universais. E ninguém vai nos obrigar a fazer isso não, viu? Isso não é um dogma, não. É uma questão de expansão da consciência. Tá bom? Portanto, visto que esses poderes, eles são semelhantes a nós, até plausíveis de erro,
jamais exigiram nem culto, nem adoração. Tá bom? Todos têm direito, no entanto, à reverência agradecida da humanidade. São superiores a nós e são como que nossos pais. Respeitar os pais é uma coisa linda, né? Que no Nordeste a gente tem uma mania, um costume ancestral. Bença pai, bença mãe, é a coisa mais linda do mundo. Reverência pelos pais, respeito pelos ancestrais, né? Mas a adoração, não. Tá bom? E o homem deve esforçar-se sempre por favorecer a divina evolução das ideias. Deve esforçar-se sempre por favorecer a divina evolução das ideias, convertendo-se no melhor de suas capacidades em cooperador da natureza. Não é destruir a natureza, não, como a gente tem feito absurdamente. É entender suas leis e cooperar com ela na tarefa cíclica. E o que é digno de culto? Presta atenção, a única coisa que é digna de culto. Somente o sempre ignorável e incognoscível Karana, a causa sem causa de todas as causas, é quem deve ter seu santuário e seu altar no recinto santo e jamais violado do nosso coração. Invisível, intocado e nunca mencionado, salvo através da voz tranquila e silenciosa de nossa consciência espiritual. Então, lá no universo, para além de nossa compreensão, está essa causa sem causa. Dentro do nosso coração, de forma figurativa, nas palavras do sânscrito Atma, nas palavras da gnosis, Christus, ou a natureza luminosa ou búdica da mente, tem esse princípio. Esse princípio que habita em nós é digno de toda reverência. E a união desse princípio com a causa universal é yoga, é religare, é religião, no sentido da palavra. Não é um prédio, um templo com sacerdotes e sacrifícios, não. É essa união dessa vida divina que mora dentro do seu coração com a causa sem causa, a raiz sem raiz. Ein Sof Al na Kabbalah, Parabrahma na Vedanta, Atman nos Upanishads, o incognoscível Karana. Então, é dentro de nós. Quando a gente pratica meditação com seriedade, é isso que acontece. E as palavras que eu proferi hoje, porque estava na carreira para começar, são o Gayatri Mantra, que é justamente um canto a essa essência incognoscível. Eu, algumas vezes, digo a tradução em português. Ó tu que mantens em vida o universo, de onde procede o todo, e a ti retorna novamente, revela-nos a tua augusta face do sol eterno espiritual, ali oculto sob um disco de áurea luz, para que possamos conhecer a verdade e, em nossa longa jornada de peregrinos, possamos alcançar os teus sagrados pés. Esta foi uma tentativa de traduzir para o português
uma parte do Gayatri Mantra. E aquilo que eu disse no início da reunião foi os primeiros versos do Gayatri Mantra que a gente aprende estudando na teosofia, a gente encontra. Tem um livrinho, inclusive, que ensina o Gayatri e suas propriedades. O Gayatri Mantra, o mantra sagrado da Índia, de autoria de um teosofista chamado I. K. Taimni. Ok? Então, veja bem, a única coisa que é digna de culto está dentro de nós. Agora a gente vai aproximar um pouquinho da nossa tradição cristã para a gente entender, tá bom? Judaico-cristã, certo? Aqueles que lhe rendem culto devem fazê-los no silêncio e na solidão santificada de suas almas, fazendo de seu espírito o único mediador entre si mesmo e o espírito universal, de suas boas ações os únicos sacerdotes e de suas intenções pecaminosas ou vícios as únicas vítimas visíveis e objetivas a serem sacrificadas à presença. Então, a forma perfeita de reverenciar o que há de mais divino no universo é essa. E é tudo dentro de nós, não é nada fora de nós. E quem falou disso foi um jovem galileu, no capítulo 6 de Mateus. Comecem a ler desde o começo lá, que ele disse assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas, mas entrai em vossa câmara interior e, tendo fechado a porta, orai a vosso Pai que está em segredo. E o Pai em segredo vos responderá. Aqui ele não estava falando de quarto literal, de câmara literal. É uma metáfora. Uma metáfora para as práticas que a gente faz de internalizar-se, aquietar o corpo. E ter uma atividade mental tranquila. E sacralizar nossas ações. Ter esse hábito de meditação e esse cuidado de passar a considerar todas as coisas como sagradas. Os nossos irmãos humanos, os animais, as plantas, tudo. E em meditação, você pode recitar os mantras mentalmente, no silêncio, num canto só seu, sem ostensividade, sem querer chamar a atenção de ninguém. Percebem o ponto de contato entre o ensino gnóstico do Mestre Jesus e a doutrina secreta? Nosso Pai se encontra dentro de nós em segredo, nosso sétimo princípio, na câmara interna da percepção de nossa alma. O reino de Deus e dos céus se acha dentro de nós, disse Jesus, e não fora. Por que são os cristãos tão absolutamente cegos ao patente significado das palavras de sabedoria que se comprazem em repetir mecanicamente? No volume 3 de Isis, Madame Blavatsky explica. Simplesmente porque 300 ou 400 anos depois da partida do Mestre Jesus,
seus ensinamentos foram deturpados e um sistema de casta sacerdotal tomou o lugar e concretizou tudo, trazendo o reino dos céus de dentro para fora e materializando esse reino dos céus como a própria igreja. A leitura de Isis Sem Véu, capítulo 3, eu volto a recomendar. Isis Sem Véu contém 4 volumes. Não é capítulo, é volume 3. Isis Sem Véu tem 3 volumes. O primeiro volume é azul. O segundo volume é vermelho. O terceiro volume é verdinho. É o volume verdinho de Isis Sem Véu, intitulado Teologia. E o quarto volume, a continuação dele, é marrom. São 4 livros pela editora Pensamento. Tá bom? Agora vamos para o ponto 4, e agora é a hora do professor descansar as cordas vocais. Quem vai ler o ponto 4 para nós, que fala sobre a matéria e a natureza da matéria? Posso ler? Quem Se precisar. pode? Juliane. Tem. Tá bom. A matéria é eterna e o UPAD, ou base física, para que nela a mente universal e infinita construa suas ideações. Portanto, sustentam os esoteristas que não existe na natureza qualquer matéria inorgânica ou morta, sendo a distinção que entre as duas foi estabelecida pela ciência tão infundada quanto arbitrária e desprovida de razão. Seja lá o que pense a ciência, no entanto, e a ciência exata é mulher volúvel, como todos sabemos por experiência. O ocultismo sabe e ensina algo diferente, como o tem feito desde tempos imemoriais, desde Manu e Hermes até Paracelso e seus sucessores. Assim, Hermes, o 3 vezes grande Trismegistro, disse: ó filho meu, a matéria se torna. A princípio ele era, porque a matéria é o veículo para a transformação. O vir a ser é o modo de atividade do Deus incriado e previsor. Tendo sido dotada dos germes do vir a ser, a matéria objetiva foi conduzida ao nascimento, pois a força criadora a molda de acordo com as formas ideais. A matéria, ainda não gerada, não tem forma. Ela vem a ser quando é posta em ação. Isso. Sobre isso... É aqui? Continue. Continua. Sobre isso, a hábil compiladora e tradutora dos fragmentos herméticos, doutora Anna Kingsford, comenta em uma nota. O Dr. Menard faz observar como, em grego, a mesma palavra significa nascer e vir a ser. A ideia aqui é que o material do mundo é, em sua essência, eterno, mas que antes da criação ou do vir a ser, se acha em uma condição passiva ou imóvel. Assim é que era antes de ser posta em operação. Agora vem a ser, ou seja, é móvel e progressiva. E ela acrescenta a doutrina puramente vedantina da filosofia hermética. A criação é, portanto, o período de atividade, manvantara de Deus, quem, de acordo com o pensamento hermético, ou o qual, de acordo com o Vedanta, possui 2 formas, atividade ou existência. Deus em evolução, Deus explícitos e passividade de existência, pralaya. Deus em involução, Deus implícitos.
As duas formas são perfeitas e completas, assim como são os estados de vigília e de sono humanos. Fichte, o filósofo alemão, distinguiu o ser, Sein, como uno, que conhecemos apenas da existência, Dasein, como o múltiplo. Esta visão é totalmente hermética. As formas ideais são as ideias arquetípicas ou formativas nos neoplatônicos, os conceitos eternos e subjetivos das coisas que subsistem na mente divina antes da criação ou vir a ser. Ou como na filosofia de Paracelso, todas as coisas são o produto de um esforço universal criativo. Não existe nada morto na natureza. Tudo é orgânico e vivente, e, consequentemente, o mundo inteiro aparenta ser um organismo vivo. Então, o Sol é um ser vivo, a Terra é um ser vivo, as pedras são seres vivos. Agora, acontece que tem essa lei de Pralaya e de Manvantara. Quando alguma coisa está em Pralaya, a vida em forma de atividade ali está em repouso. E o movimento das partículas é muito lento. Isso acontece nas pedras, por exemplo. Mas já na matéria orgânica, nas plantas, nos insetos, nos micróbios, nos animais, as partículas já estão em movimento acelerado. Aí os seres vão se dividir. Os vegetais são autótrofos. Eles ficam ali paradinhos e geram seu próprio elemento. Os animais são heterotróficos. Eles têm que se movimentar a fim de conseguir alimento. Então, as categorias de matéria vão evoluindo e vão se desenvolvendo até chegar a nós e de nós para além. Em nós acontece uma coisa interessante. Um conjunto de matéria orgânica recebe um influxo de uma consciência divina e se percebe e percebe o outro. E em se percebendo e percebendo o outro, tem origem da vida, consciência, da consciência e autoconsciência. Mais uma vez, recomendo a obra de Annie Besant, Um Estudo sobre a Consciência, onde ela explica tudo isso, bem direitinho. E ela dá exemplos de como, por exemplo, nos metais foram feitas experiências que mostraram que metais dão sinais de fadiga, de doença, como se fossem seres orgânicos. Então, não pode-se dizer que a matéria ali no metal, por rígida que esteja morta. Ela pode estar inerte, mas não morta. Isso é uma das coisas que a doutrina secreta ensina, que dá um nó na cabeça de muita gente. E principalmente a ciência. A ciência, quando chega aqui, estribucha, né? A ciência acadêmica, a ciência da indústria da educação, a indústria de monografias, de dissertações e de teses. Porque é uma verdadeira indústria. As pessoas hoje fazem pesquisa sobre tudo e sobre nada, e muitas vezes não chegam a lugar nenhum. É tudo um amontoado de papel que tem o objetivo só de conferir, muitas vezes, sem generalizar, porque toda generalização é burra,
muitas vezes só de conferir título ao estudante. Às vezes, aquilo que o estudante pesquisou, a relevância prática. Mas uma coisa que a doutrina secreta diz, não, isso aqui não tem, isso aqui é pseudociência, isso aqui não tem razão de ser, isso aqui é viagem na maionese. Mas, felizmente, a mecânica quântica e a física quântica têm avançado muito nesse sentido. Então, agora eles já estão tendo que maneirar um pouquinho, porque já está aparecendo algumas evidências. Muito bem, nós ainda temos tempo. Aí tem o ponto 5 e o último. Quem gostaria de assumir o ponto 5? Fala da origem do universo. Elisa. Na falta de candidatos, vou eu mesmo, né? O de candidatos. Vamos lá. Vou tentar ler pausadamente. O universo desenvolveu-se a partir de seu plano ideal, sustentado através da eternidade da eternidade na inconsciência daquilo que os vedantinos chamam de Parabrahma. Isso é praticamente idêntico às conclusões da filosofia ocidental superior, estando as ideias inatas, eternas e autoexistentes de Platão, agora refletidas por von Hartmann. O incognoscível de Herbert Spencer mantém apenas uma leve semelhança com aquela realidade transcendental na qual acreditam os ocultistas, muitas vezes parecendo meramente uma personificação de uma força por trás dos fenômenos, uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem, enquanto o autor de Filosofia do Inconsciente chegou apenas a esse respeito, tão próximo da solução do grande mistério quanto um homem mortal é capaz. Poucos foram aqueles que, seja na filosofia antiga ou na medieval, ousaram abordar o assunto ou mesmo aludir a ele. Paracelso o menciona inferenciavelmente, e suas ideias estão admiravelmente sintetizadas pelo Dr. F. Hartmann. Não, eu só estava tentando ver se o nome do autor estava escrito em algum lugar. F. Hartmann, em seu livro de Paracelso, sobre Paracelso. Todos os cabalistas cristãos compreenderam bem a ideia raiz oriental. O poder ativo, o movimento perpétuo do grande alento, apenas desperta o cosmos na aurora de cada novo período, colocando-o em atividade através das duas forças contrárias, a centrípeta e a centrífuga, que são masculina e feminina, positiva e negativa, física e espiritual, sendo as duas a força primordial una, e desta forma fazendo-a tornar-se objetiva no plano da ilusão. Em outras palavras, este movimento dual transcende o cosmos do plano eterno ideal para a manifestação finita, ou do plano Numenal para o fenomenal. Só um instantinho. Númenos. É isso que eu ia perguntar. Númenos. Númenos é como a eletricidade. Você não a vê, mas ela está ali
e ela é a razão da existência da luz elétrica, da luz da lâmpada a acender. A lâmpada acesa, que é a ação do númeno, é o fenômeno. Então, o universo ele é numênico e fenomênico. Tem domínios no universo onde nossa mente concreta não vai penetrar nem a pau, a menos que seja desenvolvidos os princípios superiores. E tem ainda outros domínios muito além, onde inteligências maiores que a nossa também não penetram. São esses domínios do númeno, do incognoscível. Agora, esse incognoscível, ele é a causa, a raiz de todos os fenômenos. Aí os fenômenos vão aparecendo, as energias, os planos, as galáxias, os planetas, e num planeta como a Terra, água, vida, plantas, animais e o homem. São fenômenos. São oriundos desse número. E não adianta com a nossa mente concreta, no momento que ela está, queremos indagar muito sobre o números. Faríamos melhor em seguir o conselho do Templo de Delfos, que Sócrates disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecerás o universo e os deuses. Se a gente se autoconhecer, a gente vai começar a ter os insights. Certo? Então, tem algumas perguntas que a resposta vai demorar muito a chegar, viu? Você não pode ficar ansioso, não. Porque essas coisas no plano numenal não são acessáveis e acessíveis pela mente concreta, não. Um iniciado consegue algumas impressões por meio de símbolos que auxiliam a mente concreta a penetrar no domínio abstrato. E ele transforma esses símbolos em imagens. Às vezes ele entende tudo que vê, mas não consegue explicar a mais ninguém, porque a linguagem não dá conta. É para além da linguagem. Tá bom? Essa é uma das razões por trás dos mistérios, dos segredos, porque nem tudo a gente consegue entender. Tá bom? Segue, Elisa. Tudo que é... Tudo o que é, foi e será eternamente, é, mesmo as incontáveis formas, que são finitas e perecíveis. Apenas uma forma objetiva, mas não na ideal. Elas existiram como ideias na eternidade e quando se desvanecerem, existirão como reflexos. O ocultismo ensina que nenhuma forma pode ser dada a qualquer coisa, seja pela natureza ou pelo homem. Se seu tipo ideal já não existir no plano subjetivo, mais do que isso, que nenhuma forma ou molde pode penetrar na consciência humana ou evoluir em sua imaginação, se já não existir em protótipo, ao menos como uma aproximação. Nem a forma humana, nem a forma de qualquer animal, planta ou pedra foi jamais criada. E é apenas neste nosso plano que ela começou a tornar-se, ou seja,
objetivando-se em sua materialidade presente, ou expandindo de dentro para fora, da essência mais sublimada e suprassensória para sua aparência mais grosseira. Portanto, nossas formas humanas existiam na eternidade como protótipos astrais ou etéricos, modelos estes de acordo com os quais os seres espirituais ou deuses, cujo dever era trazê-los à existência objetiva e à vida terrena, desenvolveram as formas protoplasmáticas dos futuros egos a partir de sua própria essência. Após o que, quando o PAD humano, o molde básico estava pronto, as forças terrestres naturais começaram a trabalhar sobre estes moldes suprassensórios, que continham, além de seus próprios, os elementos de todas as formas vegetais passadas e animais futuros deste globo. Portanto, a concha externa do homem passou pela forma de todos os corpos vegetais e animais antes de assumir a forma humana. Uau! Então, Doutrina Secreta na editora Pensamento, volume 1, página 310 a 313. Ou seja, como no Caibalion, o universo é mental. Tudo começa na grande mente do universo. Tudo que existe, tudo que existiu, tudo que existirá, já está moldado nessas grandes inteligências criativas. E foi assim que este sistema solar e o homem veio à existência. Nessa parte aqui de como se deu o processo, a gente só pode entrar com propriedade no volume 3 de A Doutrina Secreta, o verdinho, intitulado Antropogênesis, onde as instâncias de Dizian vão explicar cada uma das etapas, até chegar na atual. O surgimento do homem, o surgimento dos animais, o surgimento das grandes civilizações que se perderam, a chegada da mente, etc, etc, etc. Mas o ponto básico aqui é que ela está dizendo que não adianta procurar no universo nenhuma coisa semelhante a nós que está pensando e fazendo o universo, porque isso está no plano noumenal. E quando ela disse que os cabalistas entenderam bem, foi por causa de uma coisa que nós já estudamos no momento anterior. Deixa eu só achar aqui. Aldo, eu acho que a Helena fez uma perguntinha ali no chat. Tá bom. Quando eu concluir aqui, eu vou falar com ela. Não, não é isso. Espera aí. Não é isso. É isso aqui. Pronto. Quando a gente estava estudando lá no Geoffrey Hodgson, a gente viu, que sobre esses planos aqui ninguém pode dizer nada. Estão lembrados? É justamente o noumenal. É justamente esse plano das ideações,
é justamente esse plano das ideias inatas, do pensamento divino, que começa a se expandir, delimita o universo e vai fazendo brotar as formas. E a doutrina secreta diz que essas formas já estão todas lá arquetipicamente, ou seja, como modelos. E foi isso que aconteceu com o homem. Tá bom? Mas isso aqui foi lá daqueles nossos estudos, lá do Jeffrey Hodgson, representado aqui, ó, no topo da árvore da vida, da doutrina secreta, os 3 véus. Ein Sof, Ein Sofal. É sobre isso que falou o ponto 5. Pronto, Helena. Qual foi a pergunta? Nikola Tesla acessou outro estado de consciência? Sim, não só ele, muitos outros. O Paracelsus, citado aí muitas vezes, Pitágoras, Galileu, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, todos esses grandes gênios, Albert Einstein, Isaac Newton, esses caras, por meio do pensamento científico, eles transcenderam e captaram leis universais lá do mundo numenal. E a matemática e a geometria de Pitágoras nada mais são do que linguagens para tentar representar algumas destas leis. A música também é. Os grandes músicos, a música de câmara, música clássica, certo? Música que faz vibrar chakras superiores. Não é o batidão do El Chan, do funk, do forró, da rancheira, não. Só vibra aqui embaixo. É que faz vibrar daqui para cima. Esses grandes compositores, Mozart, Beethoven, Bach, esses caras, eles foram buscar as notas perfeitas lá em cima, de forma que, segredinho, melhor acompanhamento para você estudar e manter a mente tranquila é uma música clássica de boa qualidade. Eu tenho usado Bach, de assim, bem lá longe. Você só ouvindo aqueles acordes sem prestar atenção nela. Mas a vibração dela é elevadora, certo? Por quê? Porque ela foi captada lá de cima. Nikola Tesla, certamente, também acessou muita coisa lá e ele é muito injustiçado, né? Fala, Elisa. Tem um livrinho, até acho que eu tenho ele em e-book, não existe mais para vender, que chama A Escala Musical, que ele pega de acordo com o signo da pessoa, qual a escala musical, qual o tom, né? Dó, ré, mi, fá, sol, que a pessoa teria maior afinidade, né? E aí, de acordo com essa nota da escala musical, tem alguns compositores que têm uma, como eu vou dizer assim, agora eu não sei de cabeça quem é qual, mas, por exemplo, Bach tem uma predominância de músicas, por exemplo, em dó, né? Cada compositor tem uma
assim, uma característica mais marcante naquela escala musical. E dizem, né, nos ensinam que quando a pessoa está com algum problema de saúde, ou alguma coisa assim se desencadeando, seria interessante que pusesse aquele tipo de música, com aquele tipo de vibração na escala musical, para que as harmônicas do corpo dela tentassem se equilibrar. Me cobrem ali no grupo que eu vou tentar encontrar o livro e mando para vocês em PDF. É um livrinho bem classe econômica, assim, mas já é bem antiguinho. É bem interessante. Daqui a pouco, talvez pelo teu signo, pelo teu ascendente, tu tenha um padrão mais familiarizado com Bach, por exemplo, né? Cada um se afiniza mais com um, digamos assim. É bem interessante testar. Muito bem. Isso me foi sugerido pelos irmãos teosofistas em Brasília, que me pegaram fazendo serviço de trabalho teosófico no computador e ouvindo qualquer tipo de música. Aí torceram a cara assim para mim, subiram, trouxeram um CD de música clássica e disseram: instala isso aqui no seu computador, e foram embora. Aí eu fui, instalei no computador. Tempo depois eu fui ler e entendi porque foi, e aí eu tenho usado. Faz sentido. 8:02. Por hoje é só. Aula acabada, conteúdo concluído também, viu? Preste atenção aqui. Os 5 pontos numerados, nós demos conta deles. Espera aí. Tem a opção de coisa aberta. Aula semana que vem, então provavelmente não vai ter aula por causa do curso de verão? Sim, gente. Da palestra do Suami, não vai ser semana que vem? Vamos tentar assistir? Vamos tentar. Quem puder, por favor, se inscreva pelo Simpla no site da Sociedade Teosófica. Aí eu não vou gerar concorrência, não seria justo, já foi anunciado aqui, tá bom? E nosso curso ele se estende até maio, né, deste ano. Estamos tranquilos, tá bom? Tá certo? Então, vou usar aqui o livro físico, que é mais fácil. Nós acabamos de dar conta do quê? Das 5 ideias, dos 5 fatos comprovados, não é isso? Certo. Aí pronto. Da próxima vez, na outra sexta-feira, desta outra a 8 dias, vamos para as 3 novas proposições. Certo? E se for pouca coisa, a gente vai para a nota e conclusão. Quando terminar isso aqui, nós vamos pegar em peso, viu? Nós vamos pegar introdução e proeme no volume 1. Quero nem saber, já vai entrar na doutrina esotérica. Certo? Ok? Daniel, por gentileza, o mantra da unidade. Gratidão, mestre. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que a tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, pessoal, bom final de semana para todo mundo. Anotaram a bibliografia que eu dei por aí. Cuide de estudar, viu? Cuide de estudar, que daqui a pouco